Bom dia, pessoal, tudo bem? Na última aula eu acabei tendo um pequeno problema técnico, eu acabei não tendo como participar da nossa reunião, né? Então, eu acabei postando uma aula que eu ministrei para uma outra turma, para que vocês não ficassem assim tão prejudicados, tá? Em relação à minha pessoa, né, vou me apresentar, eu sou o professor Ricardo, eu estou pegando essa disciplina de artes aí, apesar de não ter formação dentro dessa linha, né, na graduação, porque eu sou bacharel em administração e também sou bacharel em ciência da computação. Eu fiz um mestrado em agronegócios e atualmente eu estou fazendo um doutorado em administração. Mas por ter feito uma especialização em pedagogia, que é um requisito para que todos os docentes que a partir de 2013 venham a fazer parte da rede federal de ensino básico, então eu fiz essa especialização, o que acaba, de uma certa forma, me dando elegibilidade para que eu possa ministrar essa disciplina com vocês. Na última aula, né, conforme eu postei, nós vimos alguns conceitos sobre a arte, né, principalmente o seu desenvolvimento, a importância e a sua segmentação. E aí, dando continuidade à aula anterior, nós vamos ver aí hoje a aula rupestre, o significado, o contexto da aula rupestre, a sua existência e a sua relevância. E aí, depois vocês vão fazer uma atividade, eu vou até ver o prazo, eu vou fazer alguns ajustes aí, eu não lembro realmente o prazo que eu dei para vocês, mas pelo menos dá uma semana para que vocês possam estar construindo essa atividade. É algo simples, não é tão complexo, é mais vocês fazerem uma análise reflexiva do que foi abordado nessas duas temáticas, né? Então, essas duas temáticas acabam convergindo aí no tópico, né? Geralmente eu faço isso, ao término de um tópico, eu faço uma atividade. Até para não causar tanta confusão, eu vou estar postando as atividades subsequentes dessa forma. Terminou o tópico, eu vou dar um sinal para vocês, olha, finalizamos esse tópico, então eu vou passar a atividade para que vocês possam estar construindo, tá bom? Geralmente o chat, quando eu estou ministrando a aula, ele fica um pouco comprometido porque eu acabo adentrando no slide, na apresentação, e com isso acaba não tendo, muitas vezes, oportunidade de forma simultânea estar vendo o que vocês estão passando no chat. Então, em virtude disso, eu peço que vocês estejam livres, né, a qualquer momento, me interromper durante a minha fala, tá bom? Pintou uma dúvida, alguma consideração, vocês gritem, tá? Podem questionar, que o intuito é esse. E outra coisa, em relação até vocês colocarem as câmeras, para vocês estarem, para eu estar vendo, então, por algumas razões, até contextos de tecnologia, eu não cobro isso não, tá bom? Porque algumas vezes tem algum problema, a internet não é muito boa, está usando Wi-Fi via operador, então isso muitas das vezes acaba prejudicando a conexão, então isso eu não cobro não. Então vamos prosseguir. Alguma dúvida até então dentro desse contexto? Está tudo ok? Podemos prosseguir? Tá, então vamos. Como ninguém comentou nada, então vamos dar prosseguimento. Bem, a arte rupestre, pessoal, ela condensa todas as criações artísticas feitas durante a pré-história. Mas o que vem a ser a pré-história? É o período que antecede a criação da nossa escrita propriamente dita. Então, toda a arte, toda a exposição, a caracterização que o homem construiu antes da própria escrita, nós chamamos de arte rupestre. E esta também ela serve como base
ou como fundamentação para que a escrita pudesse ser desenvolvida. Então, ela é tida como um requisito extremamente necessário, né, e foi necessário para que a escrita pudesse se desenvolver. Porque foi a partir da arte rupestre que o ser humano começou a construir os símbolos. E estes símbolos permitiram que, em um momento futuro, pudesse ser desenvolvida a tão sonhada escrita, que nada mais é do que uma simbologia que possa representar o que nós queremos que esta represente. Então, a escrita é responsável por toda a evolução do nosso saber. Tudo que nós temos hoje foi graças realmente ao que está escrito, porque através da escrita nós podemos aprender até então a nossa história, a nossa evolução, nossos retrocessos, os nossos problemas, as nossas ansiedades. Então, isso acaba sendo escrito aí dentro da nossa simbologia da história. Bem, os achados mais antigos desse tipo de arte, eles datam do período paleolítico, né, esse período paleolítico superior, porque teve os inferiores aí bem antes do superior. Então, esse contexto acaba se aproximando em uma data de um período datal de 40 mil anos antes de Cristo. Então, também foram encontrados exemplos dessas manifestações artísticas na Europa, ou até mesmo em uma sociedade pré-colombiana, né, isso na América do Sul, né, datados da época do Neolítico. Então, o Neolítico ele já se configura em até 8 mil anos antes de Cristo. Então, essas imagens, essa arte, elas podem praticamente ser vistas em todos os continentes. E o interessante é que essa similaridade, ela aborda em todos os continentes, independente da área que originou-se a humanidade, que até então, cientificamente, é dada na África. Então, o interessante é isso, que em todos os continentes, em todas as regiões tribais, há relatos desse tipo de arte. Então, essas imagens, elas praticamente são vistas em todos os continentes. E surgiram após o aparecimento de objetos artísticos. Então, o homem, ele primeiro criou os seus objetos. Somente utensílios, esculturas em pedras, ossos, chifres, armas. Então, após essa construção desses principais utensílios que permitiu com que o homem se prevalecesse perante os outros animais, acabou surgindo essa arte. Então, provavelmente, essa questão cultural, ela acabou se originando a partir do momento que o homem começasse a representar, né, os seus sentimentos, a sua inteligência nos objetos. Então, a partir do momento que ele passou a construir o armamento, os objetos os quais eles pudessem estar utilizando, né, que são categorizados como objetos utensílios, né, objetos de utensílios, é que passou a surgir os objetos artísticos. Então, dentro dessa reflexão humana, o homem passou a se representar o ele e ele também na sociedade. Então, quando você constrói uma arte, você constrói um quadro, ali você está expondo as suas reflexões, suas angústias em um objeto. Então, aquilo acaba lhe marcando e lhe conceituando. Por isso que a arte ela é extremamente importante como mecanismo para entender a situação de uma população dentro de um contexto social. Bem, a idade exata dessas imagens ainda é um mistério, porque a maioria utiliza o quê? Utiliza o carbono 14 como método científico de medição temporal. E o carbono 14, ele tem alguns erros, né, exatamente por causa das contaminações. Então, muitas das vezes, aquele objeto ele sofre interferência de outros atores, que sejam outros objetos, outros compostos químicos, que acabam aderindo a si. E isso acaba prejudicando aí a exatidão
temporal da criação daquele item. Apenas 5%, né, dessas imagens, dessas construções artísticas, são datadas com extrema precisão. Ou seja, 95% enquadra-se nessa questão que eu acabei de mencionar para vocês, de contaminações ou alguns problemas que impeçam a precisão da datação por carbono 14. Bem, todavia, há uma afirmação que, ao menos 30 ou 40 mil anos, o ser humano adquiriu a capacidade intelectual e artística para a criação de símbolos. Isso permite o conhecimento dos hábitos e da cultura dos povos da antiguidade pelos pesquisadores modernos. Mas e por que é interessante reconhecer ou reconhecer esse contexto histórico? Exatamente para que nós possamos entender as nossas origens, o porquê de estarmos aqui, né? Os nossos retrocessos, as nossas angústias. Então, a história é interessantíssima, porque um passado sem história não consegue construir o que nós somos aqui no presente. Então, tudo que vocês estudam, que vocês remotam para entender o porquê do agora, acaba estando registrado no contexto histórico. Até mesmo os experimentos científicos, a ciência evolui graças à história. E se a história existe, é porque nós tivemos uma arte rupestre anterior a esta, que permitiu com que o homem desenvolvesse a simbologia necessária para se expressar e também para desenvolver a base que permitiu a construção da escrita a qual nós temos hoje. Então, se não houvesse aquela evolução, não tivesse aquele esforço para que o homem pudesse se expressar e depois interagir entre os demais, dentro dessa interação construir a base que sustentou o desenvolvimento da escrita, nós praticamente não estaríamos aonde estamos hoje. Porque é graças ao livro que você aprende, é graças a esses registros que você acaba evoluindo-se intelectualmente dentro de uma profissão, seja cientista ou não, né? Seja um profissional ou um autônomo. Então, isso tudo é graças ao contexto histórico que foi antecedido aí pela arte rupestre, dada, então, a sua extrema importância. Tanto que a NASA, a Agência Espacial Americana, praticamente é a maior instituição até então, visto que também já existem outras, como a chinesa e outras aí que estão desenvolvendo também algumas formas de investigação pelo espaço. Então, acredita-se, obviamente, que existam outras sociedades intergalácticas, que são os extraterrestres. Então, a partir de evidências históricas, de desenhos, de simbologias, é que permite encontrar aí a existência, uma narrativa dentro desse contexto que existia um povo ali presente. Tanto que até Neil Armstrong, né, quando pousou na Lua, ele deixou uma bandeira americana, ele deixou evidências que em algum momento uma civilização esteve ali presente. Então, esses registros, essas artes, acabam se tornando evidências da existência de um algo maior. Bem, a arte rupestre, ela se segmenta em alguns tipos. Então, nós temos aí alguns exemplos de gravuras e também de pinturas. Então, essa primeira consiste na aplicação de pigmentos sobre superfícies, e a segunda é a gravação de desenhos feitas com fissura nas rochas. O interessante é que até essa própria arte, né, tem algumas manifestações artísticas em plantações, em rochas, que são até modernas e que acabam indagando alguns questionamentos humanos, porque ninguém sabe como que sucedeu aquele tipo de arte, né? Até acreditam-se que foram até extraterrestres que construíram pela dimensionalidade, ou seja, são gigantescas e bem precisas. E como que se constrói uma arte daquele jeito? Provavelmente algum objeto voador que fez essa construção. Então, existem alguns mistérios também que outras civilizações nos visitam e acabam expondo esse registro. A arte, ela acaba sendo uma simbologia de uma representatividade que ali nós estivemos, até a pichação. Então, quando o autor do pichamento ele acaba fazendo aqueles desenhos, é indicando que ele esteve ali.
Então, essa necessidade humana de se expressar, seja num pinchamento, seja num ato que acabamos não compreendendo, como essas imagens que constam e que indagam a ciência, então isso acaba resultando de uma necessidade de disposição a qual nós humanos temos, né? Ademais, né, é preciso salientar que o nome dado ao tipo de arte encontrada no interior das grutas e cavernas, ela recebe o nome de arte parietal. Parietal nada mais é do que uma vertente da arte rupestre, ou seja, um segmento, uma parte que passa a compor a arte rupestre. E o interessante é que nas cavernas o homem acabou criando o fogo, né? Porque não tem como você pintar no escuro. E aí, dessas cavernas, acabam os desenhos sendo feitos, né? Mesmo durante o dia, a ausência de luz acaba levando algumas áreas escuras, e mesmo assim, há relatos, né, e existência de desenhos que foram feitos, obviamente, com uma luz solar. Agora, luz solar não, desculpa, uma luz pelo fogo, né, criada pelo homem. Agora, há algumas controvérsias em relação às pirâmides, porque existem pinturas dentro das pirâmides e não há presença, obviamente, de resto de fósseis queimados, ou de objetos que permitissem a iluminação dentro daqueles sarcófagos, dentro daqueles santuários construídos pelas pirâmides. Aí vem-se a questão, como que eles pintaram isso? Então, as pirâmides até hoje, elas são bem enigmáticas, por situações como essa. Como que eles conseguiram fazer essa pintura dentro da pirâmide, não existia luz, e havia uma necessidade de uma luz artificial, que até então, naquela época, toda a parte de iluminação artificial era obtida através do fogo. E o fogo, ele sempre deixa marcas, ele deixa os registros. E ali não tem nenhum registro que houve a inserção de fogo ali. Mas, via das dúvidas, né, essas questões acabam deixando-nos perplexos em relação ao como que isso aconteceu. Mas, voltando aqui para a nossa arte rupestre, né, a técnica e a temática relacionada com a caça e a vida cotidiana foi praticamente os primeiros itens escritos, desenhados nos elementos, como rochas, né, nas paredes das cavernas, e por onde o homem havia passado. Então, isso acaba representando motivos abstratos, porque não conhecemos aquele povo. Por que eles escreveram aquilo? Por que eles desenharam aquilo? Então, essa questão é abstrata porque você não conhece, né? Então, o abstrato ele é algo peculiar de cada pessoa. Às vezes eu não consigo entender o que o outro está passando, por isso se torna abstrato para mim e concreto para o outro. Então, o que para mim é sofrimento, às vezes para o outro não é. Então, essas questões abstratas acabam levando a diversos tipos de entendimento. Então, nós temos que pegar de um objeto real e tentar abstraí-los para esse entendimento. Vocês, por exemplo, que trabalham na área de tecnologia, então vocês sabem muito bem esse contexto da abstração, que na construção de um software, você tem que abstrair, né, você tirar o que é relevante de um mundo real, porque não tem como você complementar ou entender todo o contexto, então você vai pegar partes dessa realidade e abstrair para um programa computacional. Uma dessas hipóteses mais aceitas da arte rupestre é que essas imagens possuíam um cunho ritualístico ou mágico. Ritualístico, haviam alguns rituais, e durante esses rituais, essas imagens acabavam sendo construídas. Então, o pintar seria um rito propiciatório para garantir o êxito do caçador. Então, até mesmo dentro da vitória, da caça à presa, de você ter conseguido realmente, e com eficácia, ter aferido aquela presa e conseguido trazer aquele mantimento para a sua família, aquele acabaria sendo um ritual de registro daquela ação. Então, o caçador ele acabou fazendo aquelas pinturas, né, para que pudessem
perceber e entender que ele realmente foi um caçador vitorioso, alguém de relevância dentro daquele contexto temporal a qual ele viveu. Bem, geralmente, essas pinturas rupestres, elas são construídas, né, através da utilização de alguns materiais. E estes, obviamente, são encontrados na natureza. Então, as argilas, os minerais, carvão, ossos, vegetais misturados aos aglutinantes para dar viscosidade e fixar o pigmento. Então, o homem, naquela época, já começou a desenvolver determinadas misturas de uma forma química que permitisse com que aqueles desenhos pudessem se perpetuar e não se apagar, como às vezes eu pego aí um pedaço de uma árvore, desenho e faço algum objeto e ali com o tempo ele vai desaparecendo. Então o homem passou-se a entender que algumas misturas acabavam resultando de uma fixação daquele objeto de pintura. Tanto que o perfume, se nós pegarmos hoje, dentro da modernidade, o que é mais caro no perfume não é o cheiro, não é a tonalidade, mas sim o fixador. Né? O fixador é que faz o perfume se tornar muito caro, porque através do fixador, aquele cheiro ele se perpetua por longos períodos. Então, o fixador é mais caro do que a essência, que é construído aí dentro de um perfume. Então, para esse fim, o homem ele já triturava elementos sólidos. Olha o que é interessante, ele precisou desenvolver algumas ferramentas para que isso fosse permitido. Então, talvez aquelas ferramentas também, elas pudessem ser precursora dos requisitos para que o homem pudesse construir os seus desenhos. Porque, através daquelas ferramentas, eu conseguia triturar os objetos e aí, com isso, eu conseguia desenvolver as minhas tinturas que, consequentemente, me permitiram fazer os desenhos. Então, essa trituração havia clara de ovo, sangue, excrementos, principalmente de morcegos, gordura animal, bem como ceras e resinas vegetais. Então, tudo isso acabava sendo triturado para compor esse novo produto, que seria a tinta, utilizada para tingimento, utilizada para as escritas e os desenhos aí nas rochas, criando uma pintura rupestre. Bem, as primeiras técnicas que foram utilizadas eram bastante simples, né, consistindo em linhas e traços como em mãos. Então, eu pegava minha mão e saía colocando, repercutindo aquela tinta que estava nela nas paredes. Então, esse método resumia-se em colocar mãos nas paredes das cavernas e assoprar pigmentos em pó sobre elas, a fim de obter as silhuetas das mãos. É interessante isso. Então, eu poderia, em um determinado momento, sujar as minhas mãos e passar elas nas pedras, e também poderia estar usando alguns pigmentos sendo assoprados com que eu conseguisse ter um contorno das minhas mãos. Provavelmente essa técnica surgiu a partir de de algum rompimento, né, de algum machucado que acabava fazendo com que o sangue viesse à tona, e eu utilizava o sangue para limpar as minhas mãos, talvez numa pedra, e isso aí resultou de um início de algo maior, que foi a construção desse tipo de arte. Bem, outras formas de representação foram surgindo como formas evolutivas. Então, nós temos aí, por exemplo, já pinturas realmente, a qual a mistura dos elementos e representação de objetos dentro daquelas linhas de representatividade da arte. Então, o homem passou aí a estar fazendo essa exposição, né, dos objetos a qual circuncidavam a sua vida cotidiana. Bem, então, até uma evolução, né? Se nós voltarmos aqui, eu tinha desenhos mais simples, depois eu comecei a ter uma certa complexidade de objetos isolados, depois eu comecei a criar histórias. Então, eu crio histórias a partir desses desenhos. Então, se você reparar aí esses desenhos, dá para observar várias cenas de caça, de dança, de lutas, de relações sexuais. Então, tudo isso dentro de um contexto histórico e dentro de uma narrativa. Então, já houve aí uma evolução, né, da representatividade comentinha de se contextualizar.
Então, foi bem interessante, né? Porque aí os artistas já passaram a escrever um contexto e uma história, adentrando nessa forma de arte. Bem, no Brasil, então nós temos algumas cavernas que relatam e que contêm, né, relatam por conter essa narrativa. Então nós temos aí na Espanha, né, a qual foram as primeiras a serem apresentadas ao mundo cerca de 150 anos atrás. Então olha para você ver, são cavernas realmente escuras. E como que o homem conseguiu fazer essas pinturas numa região tão perigosa e obscura como uma caverna? Realmente por causa, né, do descobrimento do fogo. Então, agora, nas pirâmides não tem fogo, então não existem indícios de terem utilizado fogo. Então, isso realmente é um mistério que remota até mesmo a nossa contemporaneidade. Bem, após essas outras, surgiram em todo o globo, né? Porém as mais preservadas e estudadas em relação à arte rupestre se localizam na França e norte da Espanha, em Portugal, na Itália, na Alemanha, nos Balcãs, no norte mediterrâneo da África, na Austrália e na Sibéria. Então, se algum dia vocês forem pateólogos, foram pessoas que dentro da história passam a estudar esse tipo de arte, então esses são os países aos quais as artes são mais expressivas. Bem, no Brasil nós temos, né, o Parque Nacional de Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato do Piauí. Esse aí é o Piauí, por incrível que pareça, é a região de maior notoriedade dentro dessa arte rupestre. Então, nós temos aí o Parque Nacional da Serra da Capivara e o Parque Nacional das Sete Cidades. Então, são as regiões que mais possuem relatos da arte rupestre, exatamente no estado do Piauí. Depois nós temos Cariris Velhos, na Paraíba, Lagoa Santa, em Minas, Rondonópolis, no Mato Grosso, Peruaçu, em Minas Gerais. Então, Peruaçu, ela fica ali próxima à região de Uberlândia. Uberlândia e Uberaba, salvo engano. Tem inclusive, até meus filhos eles foram numa viagem, né, em Peruaçu, que é bem conhecido, por sinal, por apresentar essas manifestações de arte rupestre. Então, eles foram num evento da escola, foi bem interessante. Bem, temos algumas demonstrações também da arte rupestre encontradas no continente europeu. Então, nós temos a Caverna de l'Estrois-Prez, França. Então, pinturas rupestres do Paleolítico Superior, né, que datou aquela data que eu mencionei anteriormente. O Complexo de Caverna de Las Cautes, na França também, é uma das mais conhecidas do mundo e até configura como Patrimônio Mundial da Unesco. Interessante que no Piauí, essas regiões ainda não são categorizadas e consideradas como Patrimônio Mundial, infelizmente. Temos aí a Caverna de Altamira, na região de Santander, na Espanha. Então, aí também a arte rupestre se caracteriza como uma arte do período Paleolítico Superior. Temos também a arte rupestre do Vale Camônica, na Itália, pinturas feitas na Idade do Ferro. Interessante, né? A Idade do Ferro foi realmente aonde surgiu aí a capacidade do homem construir os metais. Então, o homem pré-histórico, ele passou a desenvolver ferramentas não mais apenas de ossos, mas sim a partir da derivação, né, do aquecimento aí dos metais. Então, eu passei a fazer o aquecimento de rochas, determinados tipos de rochas, e a partir disso construindo os metais, evoluindo aí no meu contexto também social, porque as armas e as ferramentas se passaram a ser mais mortíferas e mais efetivas. Bem, e por fim, né, nós temos aí também, dentro dessa pintura rupestre, alguns desenhos que sugerem que os povos primitivos possuíssem conhecimentos de astronomia. O interessante é que esses mesmos objetos, esses mesmos desenhos, são construídos na modernidade, principalmente em grandes plantações, e de forma, assim, de uma grande extensão geométrica, que leva até grandes indagações quem que fez aquilo.
porque apenas realmente tendo disponível alguns métodos georreferenciais para fazer uma construção daquela com extrema perfeição. É muito preciso, é muito bem feito e uma extensibilidade muito grande. Tem até um filme chamado Sinais, né, que aborda um pouquinho essa temática dentro de uma ficção. Até recomendo aqueles que puderem assistir, chama Sinais, cujo protagonista é o ator Mel Gibson, que ele já fez grandes filmes, como na série Mad Max, Máquina Mortífera, são filmes assim bem antigos, mas que relata também essa questão, tá? Há também trabalhos em esculturas feitos pelos povos pré-históricos, desde o Paleolítico Superior, né, no qual as figuras femininas eram predominantes. Então, o homem passou até a endeusar as mulheres, né, passou a construir, mas também há algumas caracterizações que alegam que quem fazia esses desenhos foram as mulheres. Exatamente que os homens iam à caça e as mulheres já começavam a fazer esse tipo de desenho, né, para passar o tempo, para interagir com as suas crianças. Então, assim, foi a partir da arte rupestre que se originou a primeira forma de escrita, chamada escrita pictográfica no período neolítico. Olha só, a escrita pictográfica, um exemplo claro, são os escritos dos egípcios, né? Então, os egípcios, eles ainda não dominavam a escrita como nós temos hoje. Eles faziam o quê? Os desenhos. Então, esse tipo de desenho é uma escrita pictográfica, um pouco parecida com a escrita japonesa, chinesa, né, que estão mais associados a desenhos, a representatividade de vários objetos em um desenho, do que nas palavras. Então, tenho hoje palavras que representam contextos, situações, pessoas, seja o que for. Na arte japonesa, eu já tenho não palavras, mas sim pequenos desenhos. Então, cada símbolo daquele já tem uma representatividade no contexto. Enquanto eu tenho várias letras que representam palavras, numa escrita japonesa, eu já tenho a representatividade de vários objetos em apenas um desenho. E chamamos comumente de letras. Bem, pessoal, terminamos então essa pequena parte aí, né, desse contexto da arte rupestre. E até eu queria ver com vocês se surgiu durante aí o processo do linear da aula, se surgiu algumas dúvidas, ou se está tudo ok, né, dentro da expectativa, algumas sugestões também são sempre bem-vindas, né, alguma questão a levantar, alguma coisa. Bem, como não, então eu vou finalizar a nossa aula de hoje, tá? Vocês, então, já vão ter atividade a ser feita por essa conclusão, e aí eu vou só ajustar o período, né, que vocês vão ter até um dia anterior ao nosso próximo encontro. Olha, assim, eu até pedi de forma manuscrita, né, a questão da atividade. Então, assim, por ser arte, às vezes, há alguma representatividade, desenho, que muitas das vezes no computador fica mais difícil de você fazer. Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma representação de um desenho, mas, assim, não sendo tanto retrógrado em relação a isso, eu vou, ainda mais no meio digital a qual nós estamos, eu vou optar, então, vocês podem fazer tanto de forma manuscrita como de forma digitada, tá bom? Então, eu vou até alterar o esboço lá da atividade para que vocês possam fazer, então, não apenas de forma manuscrita, mas também de forma digital. Isso, a atividade é aquela que está no Moodle, tá? Não vou passar nenhuma a mais. Então, é a atividade que está no Moodle que é para vocês fazerem. Professor, Recapitulando, né, a atividade é a do Moodle e vocês podem fazer de forma manuscrita ou então de forma digital. Eu vou já fazer essas alterações lá no requisito. Pode falar, Arthur. tem limite de linha? Não, não tem, tá? Você pode Beleza. ir aí com uma linha, se você conseguir condensar isso tudo, ou
em N linhas, tá bom? Beleza. Não tem limite, não. Fica bem a critério do que você achar que está bom, beleza? Certo. Mais alguma pontuação, pessoal? Alguma questão? Bem, então, como não se manifestaram, eu creio que está tudo ok. Eu vou, então, finalizar nossa aula, liberá-los aí para as demais atividades que vocês devem estar fazendo. E eu deixei os meus contatos lá no AVA, então, a qualquer momento, surgiu dúvida, pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail, porque esses meios de comunicação hoje são mais efetivos, né, são mais rápidos. Que aí, dentro das minhas limitações, eu vou estar respondendo, porque como eu estou fazendo doutorado, todo dia eu tenho aula também, então é uma correria. Vida de estudante não é fácil, tá? E, então, assim, fiquem com Deus, se cuidem, um abraço a todos vocês, um beijo no coração, e até a próxima aula. Então, assim, a atividade eu vou colocar um dia antes do nosso próximo encontro, para vocês entregarem, tá bom? Beijão no coração, fiquem com Deus, e até a próxima.